Boa noite a todos que estão me ouvindo aqui de Angola e boa tarde aí para todos que estão aí no nosso Brasil. Hoje nós vamos dar início à nossa live com Roberto Curialau. Roberto é um amigo de bastante tempo atrás e que nos deu o prazer aí de aceitar esse convite para interagir conosco e trazer para a gente o muito que ele tem para nos ensinar aí sobre vários aspectos. E a ideia é falar sobre esse assunto tão na moda, né? Que é gestão de pessoas. E eu parti do princípio que essa é uma coisa complicada. Eu vou perguntar a ele se ele considera complicado também, mas daqui a pouquinho. Antes de iniciar e de apresentar o Roberto a ponto de vista como profissional, eu vou deixar espaço aqui para ele dar uma boa noite a todos vocês, para então nós podermos começar. Roberto, está com você. Oi, gente. O prazer é meu, porque sempre que se oportuniza a ideia de poder estar com pessoas é uma coisa ótima. No mundo em que nós estamos inundados de máquinas ao nosso redor, poder trocar ideias, conversar, estabelecer contatos, mesmo que seja utilizando esses aproximadores, né? Porque as máquinas sempre responderão à nossa intenção de uso. Se nós as colocarmos a serviço da vida e do encontro humano, acho uma coisa fantástica. Então, agradeço, Tânia, você ter feito o convite. Acho importante estar com você e com as pessoas do seu meio também. Obrigado. Antes de nós começarmos, eu queria só fazer um lembrete a todos. No monitor de vocês tem lá, na parte de baixo, tem lá os participantes e tem QIA. E depois tem o chat também, não é isso? Tem o QIA e o chat. O que eu queria pedir a todos é o seguinte: sempre que quiserem fazer alguma pergunta ao Roberto, por favor, escrevam no QIA e não no chat. O chat é uma ferramenta também para nós interagirmos e falarmos e tal, mas para efeito de pergunta, eu peço que usem o QIA e eu vou explicar por quê. Se eventualmente não houver tempo suficiente para responder todas as perguntas que possam vir a ser feitas, se as perguntas tiverem sido feitas no QIA, elas vão ficar gravadas. Então, acabou a live. Eu fico com essas perguntas, depois eu vou encaminhar para o Roberto vai responder, como tem acontecido nas últimas lives, de não ter tempo de responder todas. Então, o convidado sempre responde, e o Gilberto fez isso, o Paulino fez isso, enfim, todos que participaram fizeram isso. Então, eu peço a todos que perguntem através do QIA, tá bom? Porque se fizer no chat, ela vai se perder. Na hora que acabar a live, ela é deletada. Então, perdemos a oportunidade de ter resposta das questões. Muito bem, dito isso, deixa então apresentar a vocês o profissional Roberto Curialau, que eu consegui fazer um resumo somente com 6 itens. Eu peço até desculpa, viu, Roberto, porque eu sei exatamente o tamanho do seu currículo, mas eu tive que fazer, porque senão eu ia passar toda a live lendo o seu currículo, não daria tempo. Então, o Roberto é médico, é um psicanalista, é um membro fundador da Academia Brasileira de Médicos e Escritores, é professor emérito da Universidade de Oriente de Santiago de Cuba, é medalha de honra ao mérito por respeito aos direitos humanos pela Sociedade Cívica Cultural Brasileira, é prêmio internacional de inovação e honestidade pela comarca da cidade de Catanzaro, na Itália. Ele é participante de mais de 5.000 conferências, aulas e mesas redondas e é autor de 135 projetos e de 329 livros. Vocês ouviram certo, são 329 livros. Depois ele vai falar um pouquinho, não vai falar sobre os 329 porque não daria tempo. Eu queria até, Roberto, se você, podendo, ao longo da nossa conversa, se pudesse falar não dos 135 projetos, mas de algum projeto de mais relevância para você, né? Todos os trabalhos que você fez. Eu, particularmente, já conheci um dos projetos que o Roberto fez, e fantástico, no interior do Ceará, muito bonito, uma coisa maravilhosa, mas eu peço ao Roberto que identifique dentro dos 135 que fez, aquele que você teve mais relevância, principalmente da humanidade. Não é o quê, amigo? Então, eu vou começar fazendo aquilo que sempre faço em todas as lives, né? Pedindo ao convidado que diga para nós
na visão do Roberto Cury, quem é o Roberto Cury. Então, por favor. Bom, eu acho que todo ser humano ele é multifacético, né? Nós temos várias vertentes, né, de cada um de nós, tanto pelo tempo de vida, pela experiência, pelo que fizemos dessa experiência. E eu acho que eu sou realmente um transportador de cultura, sabe? E de afeto. Eu fui muito ajudado na vida, fui muito beneficiado pela vida. Felizmente, eu fui criado num espaço, num ambiente de bastante tranquilidade, de muito trabalho, de muita coesão. E sempre fui muito apoiado pelos meus pais, que me deu, acho que, uma base, os pilares suficientes para poder construir uma coisa que eu acho fundamental na em que eu destacaria. Meus pais sempre acreditaram muito em mim. Eu sou de uma época, estou formado há 51 anos em medicina. E o meu primeiro encontro social foi através da música. Eu sempre fui muito musical. E comecei a tocar violão, tivieto, e fiquei bastante conhecido na cidade, no estado, e fazia serenata. E quando eu entrei na faculdade de medicina, todo mundo dizia para o meu pai: teu filho está te enganando, ele só quer conversa fiada, ele só quer farra, ele só quer se divertir. E meu pai e minha mãe, sabe o que dizia para eles? Deixa o guri quieto. Deixa o guri quieto. Esta frase ela é fundamental, porque significava, de alguma maneira, que eles me deixaram eu construir a minha existência, sempre me dando apoio, eventualmente com algumas críticas, quando lhes pareceu adequado, mas com apoio e um investimento de confiabilidade que me permitiu, ao longo da minha vida, fazer o seguinte: eu nunca fui empregado de ninguém. Toda a minha vida foi uma carreira solo. Isto me deu a possibilidade de criar uma abertura muito grande para estudar muitas frentes e não ficar restringida à leitura médica comum e tampouco à leitura psicanalítica comum. Então, eu acho que eu me transformei num cidadão do mundo. Conheci gente extraordinárias que me contribuíram com conhecimento, cultura, com intercâmbios, e as portas foram se abrindo, de maneira que os meus sonhos eu pude realizar. E eu sinto um sujeito feliz por isso. Na minha vida privada também, eu fiz os filhos que quis fazer, tive o casamento que escolhi. Então, acho que essas coisas me deram a certeza de haver sido um cidadão que, pelo menos, tem que levar adiante e seguir distribuindo e devolvendo a vida que a vida me deu. Perfeito. Muito bom, muito bom. Amigo, vamos entrar então no nosso assunto. O tema da nossa live é gestão de pessoas, esta coisa complicada, não é isso? Então, uma pergunta óbvia é exatamente a você, que é um homem que sabe tudo sobre pessoas. Eu pergunto, gerir pessoas é mesmo uma coisa complicada, na sua visão? Bom, eu pedi licença para levantar uma questão que me parece fundamental, né? Que é o conceito de gestão, né? Porque o conceito de gestão, em geral, é um conceito que está vinculado a um modelo europeu, um modelo inglês, um modelo criado para as fábricas, não é? Para a sociedade industrial, onde, de alguma maneira, pela abordagem neoclássica do que seria gestão, seria planejar, organizar, assistir, dirigir e controlar. Então, vocês vejam, é complicado falarmos nisso, porque se todas essas funções estiverem sido postas sobre a ideia de que deva-se fazer tudo isto, aí nós já estamos falando mais de confronto e educação do que propriamente um encontro humano. Então, fazer gestão, se for fazer o que o Ford fez, é criar uma reprodução copiada. Isso é antítese do que propriamente a gente pretende para os humanos. Nós sabemos que de 300 anos para cá, não é, houve, de certa maneira, uma certa idealização das máquinas, pelo que elas são capazes de responder e de construir e de enriquecer com a nossa cultura, mas houve um detrimento grande em relação ao investimento em pessoas.
Nós estamos 300 anos atrasados por respeito às máquinas. Porque as pessoas, de um modo geral, circulam no entorno de um modelo industrial, de uma educação industrial. Vamos pensar um pouco juntos. Na sociedade ocidental, as pessoas estão organizadas como grupos de pertinência a partir de instituições. Nessas instituições, escola, por exemplo, vamos tomar brevemente o modelo escolar. O modelo escolar é absolutamente obsoleto para os humanos, porque ele responde ao modelo da sociedade industrial, que tinha que organizar operários, obedientes, servis, aonde haveria alguém na frente que ditaria as obras de maneira a planejar, organizar, assistir, controlar e dirigir, inclusive com um saber que fosse dirigido a essas crianças e jovens que ali estariam passivamente absorvendo esse conhecimento. Ora, se isso foi, de alguma maneira, universalizado, alguém não ficou muito satisfeito com isso, que foram as pessoas. Muitas das pessoas sofreu a escola o tempo inteiro, porque, primeiro, esse ensino que queriam nos dar e que poderia ser rico em conteúdo, sempre era dado fora de hora. Vocês imaginam um grupo de adolescentes com 12, 13 anos, primeira menstruação, primeira ejaculação, às 8 da manhã acordam despertando para essa sexualidade secundária e eles têm que ficar com isso na cabeça e vão para uma aula de matemática onde vão ter que resolver um teorema que não tem nada a ver com o momento que eles estão passando. A alma vai ficar em casa, obviamente. Então, se esse modelo catequético for levado para qualquer outro modelo de relação humana, alguém vai ficar aborrecido. Então, eu lhe responderia aí que para que exista minimamente a ideia, eu acho que temos que substituir a ideia de gestão pela ideia de encontro humano, ou de construção conjunta, conjunto, colaborare, trabalhar juntos. E aí nós estamos abrindo as perspectivas para que deixemos, de certa maneira, de colonizar o próximo, acreditando que isto é enriquecer empresas, famílias, educações de um modo geral. Não sei se isso responde a sua pergunta. Perfeito. Você falou em Ford, né? O Henry Ford. Né? Eu tenho aqui uma pergunta, onde eu uso uma fala que é um pensamento, melhor dizendo, que é atribuída a ele lá no tempo da primeira Revolução Industrial, quando ele iniciou o processo de construção dos carros, né? Aquela coisa toda, e que ele dizia o seguinte, que o problema é que cada vez que eu preciso de um par de mãos, vem sempre um ser humano com elas. Ou seja, a percepção da importância das pessoas parece que naquela época era de que ela se restringia pura e simplesmente ao aspecto operacional. Né? Você acha que esse tipo de escravidão, em última análise, aliás, minto, isso é um outro tipo de escravidão, um outro rótulo, ou como é que você interpreta esse fato? Mas eu acho que até hoje existe um colonialismo cultural muito grande, né? E esse colonialismo cultural está feito de uma forma muito sutil. Eu até escrevi um texto outro dia que o título dele é Subtexto como Pretexto. Se a gente fizer um real estudo da demanda dos humanos, em geral passa por um lugar completamente diferente do que nos indica o tempo inteiro os meios de comunicação, os estímulos. O consumismo, em geral, aponta a objetos e induções. Ele não cuida da construção dos humanos, porque a construção dos humanos exige cuidado e o resto exige tratamento. Então, isto é uma coisa absolutamente diferente. Então, eu lhe diria, quando o Ford escreveu isso, ou disse isso, ele tinha a razão dele, porque as pessoas estavam sendo usadas como objetos. Agora, nós não podemos generalizar, porque não necessariamente todas as empresas ou todas as instituições funcionam com esse fim. Mas que se usa isso como meio, muitas vezes, não tem as dúvidas. Se não, vejamos. Quantas são as vezes que numa escola se perguntam como é que os alunos estão? Os pais perguntam para os filhos se eles estão tristes ou contentes?
se eles estão felizes com aquela atitude, se a escola os recebe e os acolhe. Ou, em geral, eu pergunto como é que você está em matemática, se você tirou boa nota em português ou se o professor está contente. 99% das vezes os filhos chegam em casa e te perguntam, fez o dever? Tem dever de casa? Que é outro absurdo. Imagine, se eu vou contar uma breve história para vocês. Uma vez eu tratei um advogado, que era uma pessoa muito ocupada e muito respeitada. E esse sujeito costumava levar trabalho para casa, porque não alcançava o tempo de trabalho que ele tinha para responder a tanta demanda judicial. A esposa dele costumava, nos fins de semana e nas férias, dar ditado de português para as crianças, para elas não perderem o costume do aprendizado da educação formal. Um dia, essa pessoa começou a implicar com o marido, disse que ia se separar dele porque ele estava levando trabalho demais para casa. E me ocorreu ver com ele o seguinte, né? Se o marido leva trabalho para casa, é porque ele alguma vez aprendeu com a escola a levar o dever de casa para casa. Porque o dever de casa se intromete na hora do lazer. Na hora que eu estava cantando, imagina se meu pai e minha mãe dissessem, larga esse violão, para de cantar e vai fazer o dever de casa. Teriam feito o sujeito muito mais infeliz e burro, porque eu estaria repetindo, que nem um papagaio que o professor ordena, sem ter criatividade nenhuma, que é o que costuma acontecer no modelo industrial, quando você não oportuniza as pessoas a que elas sejam criativos, ou seja, colaborarem. Você imagina para um sujeito com excesso de críticas, com protocolos em cima o tempo inteiro, é mais ou menos como se o sujeito tivesse, né, planejado, né, um encontro amoroso. Imagina, agora você vai me dar um beijo, agora você vai me dar um abraço. Não, agora você não vai dizer o que você sente. Pô, é um desastre, né? É um desastre. Sabe por que é um desastre, Naim? Porque a essência da vida ela é resultado de uma construção conjunta permanente. É impossível a gente antecipar tudo que vai acontecer no encontro humano. E, se nesse encontro formos ambos criativos, os dois estaremos em AM ou os dois estaremos em FM. Se não houvesse acordo, pode crer, um vai viver falando em AM, o outro vai viver falando em FM. Então, vai haver desencontro todo o tempo. Por isso que as pessoas, em geral, não se escutam. Por isso que outras pessoas se põem portas nos ouvidos. Por isso que o sistema de competição, muitas vezes, faz com que se supere o sistema de cooperação. E para haver um diálogo, tem que haver não unipresença. Se houver uma unipresença, o sistema de cooperação desiste de existir. E vai haver um sistema de competição. Lembrou-me essa história do Lenfort, uma propaganda que a gente brincava, que havia lá no Rio Grande do Sul, quando era criança, que dizia assim, o colarinho da camisa Edson é perfeito, seu pescoço é que tem defeito. Você, porra, quer dizer, se o produto industrial é perfeito, o humano é que é o sujeito que não se adapta a ele. É que nem aquele médico que diz, não, meu tratamento é ótimo, meu paciente é que não se adaptou a ele. Então, acho que os sistemas, se forem sistemas que impõem-se de cima a baixo, é um desastre na relação homens-mulheres, é um desastre na relação pais e filhos e é um desastre na relação patrão-empregado. Uhum. Perfeito. Roberto, ainda falando um pouco de passado, né? Eu lembro que nas empresas existia a área de pessoal, lembra disso? A área de pessoal. Sim. Que, de fato, ela cuidava praticamente do controle de horas e os respectivos pagamentos das pessoas. Pura e simplesmente, era o que acontecia. Né? Sim. Houve aí uma evolução, que essa área passou a chamar área de recursos humanos, também, que tinha uma abrangência maior, evidentemente, e cuidando de algumas outras necessidades daqueles que passaram a ser chamados de colaboradores, que antigamente eram chamados de trabalhadores, não é isso? De Sim. Colaboradores. Houve-se atualmente uma referência à área de patrimônio humano, né? É uma outra forma. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte, em que medida essa mudança conceitual, na verdade, interferiu no processo ativo das pessoas? Você acha que teve alguma influência essa forma de tratar esse assunto das pessoas? Acho que muito pouco, Naim. Durante anos eu trabalhei com obstetras e pediatras, no sentido de que eles
introduzisse uma filosofia de respeito e cuidado com o corpo da mulher, que não induzissem cesarianas, que fizesse junto com ela uma preparação para que ela desmistificasse, de certa maneira, a ideia do parto como uma coisa terrível, uma coisa assim que vai destruir a vida dela, o corpo dela. E tinha um sujeito que era um filósofo, e esse sujeito criou uma ideia do parto humanizado. E uma das características desse parto humanizado era apagar a luz, porque a criança, quando está dentro do útero, ela não tem luminosidade. Então, por que dar a luz, botando luz na cara de um recém-nascido? Dói os olhos dele, dói. Sabe o que os obstetras faziam, alguns deles? Apagaram a luz para seguir fazendo cesariana. Então, eu acho que não basta introduzir-se métodos. Infelizmente, o nosso modelo empresarial está extremamente influenciado pelo modelo norte-americano. Se tu quiser falar mal de saúde mental e de psiquiatria e psicanálise, fala em Estados Unidos. Eles são muito fracos. Eles não têm cultura nenhuma. Eles ficam só fazendo continha para dizer... É como se eles escrevessem uma Bíblia nova do comportamento todo o tempo. O ser humano é absolutamente singular. Cada um de nós tem uma impressão digital diferente, uma arcada dentária diferente, uma história de paternidade, maternidade, uma história de vida absolutamente singular. Cada um de nós é um capital humano. Agora, se assim for, eu fiz uma experiência numa grande empresa aqui no Brasil. Eu fazia o seguinte, às quartas-feiras eu ia lá, estava com problemas sérios. Eu reunia toda a equipe, 1h30 cada 12 pessoas, e passava a quarta-feira das 9 da manhã às 5 da tarde, conversando com eles. E começava a surgir assuntos. E surgia assuntos, eu pedia, quem é que vai lá no quadro negro para... Era quadro verde, vai lá fazer anotação de conceitos. Aí o cara dizia, não, porque o fulano fez fofoca sobre mim, não sei o quê, vamos bota lá a fofoca. Não, porque a fulano, não sei o quê, passou a mão em mim, bota lá, passou a mão. E fomos levantando essas questões para escutar efetivamente qual era aquele submundo que existia dentro daquela empresa. E com isso começaram a surgir questões que diziam respeito a questões muito sérias, mas que nunca tinha sido ouvida porque não havia espaço para dialogar esse nível de sinceridade. E como tal, na hora em que eles puderam ser agentes, né, colaboradores ativos da revisão do próprio modelo, se sanou todo o problema que havia nesse lugar, com o seguinte adendo, muito engraçado. Às quartas-feiras, eles começaram a dizer assim, doutor, olha, a gente chega em casa, minha mulher diz assim, o doutor foi lá hoje, não foi? Eu disse, por quê? Como é que tu sabe? Ah, porque tu chega muito mais amoroso em casa toda vez que ele vai. Porque é óbvio, porra, nós estamos falando de humanidade, não estamos falando do cara, fica quieto, cala a boca, olha, se tu falar isso, vão te botar para a rua. Quer dizer, os caras estavam escondendo as verdadeiras vivências de sofrimento que se passava ali, às vezes por coisas que a eles lhe tocava profundamente em razão até de suas vivências históricas. Então, o fato deles serem ouvidos, e ouvidos honestamente, não é ouvidos para fingir que só está fazendo catarse, né? Com respostas positivas, porque a gente pegava essas sínteses sem nominar, porque a ideia não era de atacar pessoas, era para levantar questões que entre os humanos estavam se dando ali. E levávamos isso a nível de direção, junto com eles. Então, a direção tinha que começar a tomar, né, destacar a importância da ética para o convívio naquele lugar. Então, com isso, aconteceu o contrário. O nível de colaboração que esses sujeitos tinham para dar dentro dessa empresa foi uma coisa extraordinária, porque todos eram coautores. Todos sabiam daquele seu setor. Alguns trabalhavam 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos lá dentro. Nunca tinham sido ouvidos. Então, que interessante quando isso se passa, né? Que a gente franqueia as pessoas, que elas possam, elas mesmas, gerirem algum que planeje, que lidere um projeto com essas características. Então, não vai precisar mais ser o dedo duro, não vai precisar ser o cara que demite, não vai precisar ser o cara que encobre, vai ser o cara que oferece, é um transportador, digamos assim, dos interesses das pessoas. As pessoas têm interesse em manter os seus empregos.
É grave o problema do desemprego mundial. Então, se o nível de sinceridade, ética e transparência puder haver dentro de uma empresa, onde eles sejam efetivamente colaboradores, tu não acha que eles vão se sentir, de alguma maneira, muito mais úteis dentro do seu trabalho? Corresponsáveis também. Né? Responsáveis, porque isso é construção de responsabilidade. Porque na hora em que ele é capaz de poder fazer uma crítica, essa crítica tiver um aproveitamento para o bem coletivo e não para atacar pessoas ou denunciar pessoas, essas pessoas, inclusive, terão oportunidade de espelhar-se na crítica alheia para poder melhorar a qualidade de vida deles. É verdade. Acha que entre as pessoas vivem fazendo brincadeirinha e todo mundo achando uma graça. Uma vez, numa terapia de família, era um médico, tinha 4 filhos, e um menino de 10 anos. Eles faziam piada com ele o tempo inteiro na terapia. E uma hora o pai chegou e disse: "Meu doutor, olha que filho mal-humorado, a gente está fazendo uma brincadeira com ele." E o menino, sabe o que disse para ele? "Pai, se fosse uma brincadeira, nós todos estávamos rindo. Eu estou quase chorando aqui." Então, essas coisas que se passam na dinâmica do convívio e do estar juntos são fundamentais no sentido da gente saber que há coisas que nos calam fundo, há coisas que nos ofendem profundamente. Muitas vezes vêm me dizer: "Pô, meu pai morreu, ninguém deu bola. Meu filho foi à escola, o avô dele, que ele amava, morreu. Nunca professor nenhum perguntou para ele se estava de luto. Ou se... Não, entra na hora da matemática, tem que aprender matemática, esquece a tua humanidade." E é por isso que muita gente esquece a alma em casa, quando vai trabalhar, Naim. Então, é nesse sentido que eu te digo que a ideia de pensarmos nesse tipo de combustível para humanizar as relações é fundamental, porque nós vamos dar protagonismo para o ser humano. Eu acho que é isso que está faltando. Eu uma vez estava no ESAD, em Barcelona, é uma grande escola de negócios. Depois, junto ao Tecnológico de Monterrey, eu estava em Lyon com meu filho que mora lá, e me perguntaram se eu poderia dar algum aporte de humanização para essas escolas. E eu lhes perguntei por quê. Sabe o que me responderam? Que as pessoas saem de lá sem saber nada sobre ser humano. Nada. É só protocolo, técnica, startup, startup. Não sabem nada de ser humano. O cara não sabe o que fazer diante de alguém que está triste, chorando na frente dele, ou assustado, com medo. Essas coisas típicas dos humanos. Eles não imaginam que clientes e que colegas passem por essas coisas. Então, o que eu queria completar na tua pergunta: os seres humanos ainda têm vergonha de ter emoções. Os seres humanos ainda têm vergonha de serem vulneráveis. Nós achamos que emoção é coisa de frescura, é coisa de supérfluo. Naim, não tem coisa mais concreta do que uma emoção. Onde é que a gente sente as emoções? No corpo. E que corpo nós sentimos? Numa lágrima, ela é psicológica ou ela é somática? Ou a nossa alma não está em todas as células? Quando a gente sofre, sofre inteiro. Então, as emoções, esse fundamento extraordinário que a natureza nos verteu através de 5 sentidos, o nosso grande radar, nós não usamos isso. Nós desconfiamos disso, nós olhamos para fora e copiamos isso por insistência e por um modelo que o que visa é colonizar. Por isso é que eu acho que é fundamental que se levante, num momento como esse, questões dessa hora que me parece que são as fundamentais para a construção da identidade dos humanos. E uma coisa mais, Naim, se nós não nos alertarmos para isso, os filhos e os netos não vão ter uma vida muito legal. As crianças já estão conversando com máquinas, né? É. Os pais estão botando essas telinhas na frente dele na hora do almoço e na hora da janta. Na hora que nós éramos para estar em família, trocando ideias, né? Criando construção de representação, nós estamos botando porcarias na vida deles. Porque se vocês forem ver os conteúdos dessas coisas, vocês vão ficar horrorizados. Estão desumanizando, estão matando a infância. Hein? E estão rompendo as relações familiares também. Então, por isso que eu digo, é ampla a questão, porque a ruptura com os afetos, a ruptura com as dores, a ruptura com os cuidados,
realmente vai nos transformar numa máquina. Não sei se felizes, mas numa máquina. É verdade. Perfeito. Roberto, gestão de pessoas. Atualmente, essa matéria faz parte de MBA, né, de gestão empresarial. Eu sei que você tem uma opinião diferente da minha, mas depois você vai falando. Essa medida é certamente importante e agrega valores ao processo de gestão nas organizações. Nós podemos afirmar que saber gerir pessoas é atualmente um condicionante para a identificação de um verdadeiro líder? Eu penso que sim, Naim, porque, veja bem, a versatilidade que eu falei antes, em função da nossa singularidade, cada um é um cada um. Se você reunir o que o Naim tem de melhor, com o que o Gilberto Strunk tem de melhor, com o que o Agostinho, que eu assisti outro dia, tem de melhor, com o que eu tenho de melhor, nós vamos fazer um grupo de gente que tira o chapéu, né? Um grupo de humanos que vai oferecer o melhor de si para conjuntamente construir algo. Isso é uma coisa interessantíssima. É uma ótima proposta. Você falou do meu projeto lá no Ceará. Esse projeto, eu cheguei lá, reuni 30 pessoas da comunidade, semi-analfabetos, iletrados, um dos municípios mais pobres do Brasil, e comecei a perguntar para essas 30 pessoas: o que você faz? O que você sabe fazer? Eu sou agricultor, mas eu não estou trabalhando porque não tem trabalho. Você, não, uma coisa que eu gosto de fazer, eu sou ajudante de árbitro de futebol. É mesmo? Eu tive 3 aulas aqui com um árbitro do amador aqui da minha zona, e ele me deu umas aulas sobre ser juiz de futebol. Então, tu gosta de esporte? Gosto. E tu? Eu adoro cozinhar. Então, em base a esse sujeito, você foi lá no Anaí. Durante 10 anos, 74 projetos implantados a partir do que eles sabiam fazer. E eles me ensinaram, porque eu construímos junto com eles um jardim botânico, ali plantamos 5.000 árvores, e é deserto, não é, Naim? Verdade. É um deserto. Como é? É um deserto. Chove 2, 3 vezes por ano. Um jardim botânico com árvores, né, raras, né, jacarandá, pau-brasil, todas essas coisas que estão em extinção. Horta, vendíamos alimentos para a população a baixo custo. Banco de sementes, porque chegava lá, os caras proibiram, estão esterilizando as sementes. Então, criamos um banco de sementes que davam gratuitamente, inundamos a cidade de árvores. Olha, foi uma festa aquilo. Né? Para vocês cidade verem. Chama Juá, para aqueles que sabem. Juá, uma cidadezinha bem pequenininha, lá no interior do Ceará. Eu estava com o Roberto, realmente é um projeto maravilhoso. Então, de repente, 2.500 pessoas dessa cidade, uma festa, não entrava nem álcool nem tabaco. Era uma festa, estavam comemorando a vida permanentemente. As crianças começavam a ler. Mas aí tu me perguntou a questão, então, da gestão. Como é que eu fiz a gestão disso? Eles eram netos e filhos de agricultores. A maior parte migrava. As meninas iam ser prostitutas e os homens iam ser trabalhadores da construção nas grandes cidades. Não que isso fosse geral, mas eu até usei de propósito para impactar vocês. Mas não era assim. Imigravam por outras razões também mais nobres. Porém, na hora em que eu conversava com essas crianças, o avô deles tinha sido agricultor sempre. E o que eu fazia? Começava, então, a plantar junto com eles e com as pessoas de lá que estavam dando a instrução, e à medida que plantávamos, a gente colhia juntos, íamos para um lugar, que era uma biblioteca dinâmica, e íamos ler com eles livros a respeito desta mesma função, que era o plantar. E, a partir disso, nós criamos projetos de culinária para eles coccionarem aquela comida que eles tinham construído. Quer dizer, o valor do alimento passou a ser absolutamente outro para eles. Pararam de comer porcaria, né? Coisa que vinha lá tudo batizado, cheio de sal, cheio de açúcar, né? com conservantes. Então, mudou completamente a concepção deles planetária. Porque eles diziam, isso aqui não existe, doutor Eudes Pereira, eu vou botar isso aí no Google, eu brincava com eles. Hoje já está lá no Google, João.
Por quê? Porque esse conjunto foi, de alguma maneira, isto que se propõe como gestão de pessoas. Só que, ao invés de eu impor modelo para eles, eu criei com eles. Agora, numa empresa, eu me imagino que deve existir uma produção específica, que deve existir metas específicas. Então, isso passa a ser um pouco mais complicado, porque eu tenho que criar um trabalho motivador para que essas pessoas se habilitem dentro do projeto que eu pretendo. Então, eu preciso, de alguma maneira, ser seletivo. Aí tem que pensar um pouco em qualidade, não é? É verdade. Porque nem todo mundo vai estar feliz fazendo isso, mas, de repente, por necessidade de trabalho, pode se adaptar. A gente se adapta a tanta coisa na vida, por que não se adaptar a isso? Aí você tem Exatamente. coisas novas, não é? Mas é feito com delicadeza, não é? É, Não é feito com ameaças, não é? exatamente. E o resultado é imediato, né? O exemplo do ar, para mim, é exatamente isso que você está dizendo, né? Você conseguiu, as pessoas eram felizes, né? Felizes de estar ali, numa condição que nem sempre era boa na cidade, sim, mas eram felizes, porque estavam se realizando. Né? Naí sem paixão, Coisa ninguém bonita. faz nada certo na vida. Meu É amigo. verdade, é Tem que ter verdade. paixão. Agora, a paixão tem que ser construída, viu? Esse tempo que eu estava em Barcelona, eu escrevi 3 papers sobre isso, né? Como motivar alguém para pedir, aceitar a mudança. Isso é uma coisa importante. Como que se motiva? Eu não sei, lá me perguntavam, o que o senhor faz, afinal? Eu fazia assim para eles, ó, soprava a mão, disse, o que é isso? Eu sopro a brasa do outro, pô. É isso mesmo. Não é mesmo? Vamos soprar a brasa do outro. Pô. Roberto, o líder precisa ter perfil de psicólogo? Não, Não. não. Se tiver, Ele vai não tem que trabalhar. entender bem as pessoas? Não. Né? Então, vamos lá. Não, porque isso a gente aprende também, sabe, Naim? Esses processos, na verdade, não servem, sabe por quê? Eu, quando eu fui pai do meu filho de 10 anos, e eu entendi o meu filho de 10 anos, ele já estava com 11. Aí eu tive que aprender que era meu filho de 11, aí ele já estava com 12. Aí nasceu meu outro filho, aí eu tive que aprender a ser pai daquele filho com 1 ano. Aí ele já estava com 2, eu tive que aprender quem era aquele filho com 12. Quando ele chegava para mim e dizia, pai, olha, eu estou com um problema assim, assim, assim. Eu digo, olha, eu não vivi isso que tu viveste, rapaz. Eu não sei o que é isso, rapaz. Eu não vivi isso, tu viveu. E como nem eu nem tu vivemos isso, vamos começar a pensar junto o que é que a gente pode criar a partir disso, vamos pensar juntos. Então, eu acho que essa ideia da construção conjunta é fantástica. Porque se o Naim tivesse essa habilidade, o Roberto tivesse aqui, nós podemos, como nos conhecemos há anos atrás, sem ter nem ideia de que hoje nós iríamos estar juntos produzindo esse nível de coisas que estamos. Mas isso é resultado de uma construção vital, que é um processo de viver. Eu te diria que é um processo de aprender a estar juntos. Né? É um processo de estar juntos. Não é um processo de Exatamente. se encontrar simplesmente. Você fica, veja bem, um juiz não pode sentenciar uma pessoa só olhando papel, pô. Ele não sabe quem é a pessoa que está diante dele, nem o histórico. O médico não pode receitar em uma consulta de 1 hora, ele não sabe qual é a história desse cara, não sabe como chora, como ri, né? O que ele faz feliz ou infeliz, que sonhos ele tem. Quer dizer, o processo de se encontrar é que eu acho que cria gestões e cria relações estáveis e duradouras, né? Agora, se a gente quiser seguir se livrando das pessoas, eu acho que nós somos craques com isso. É só dizer aquilo que eles não querem ouvir. Quando eu fui à loja do meu pai trabalhar no começo da minha vida, com 12 anos, sabe o que ele me disse? Olha, você nunca venda algo que o cara não queira comprar, porque senão ele não vai voltar. E eu sigo até hoje tentando fazer isso, porque se eu fizer um discurso que não é o que o outro quer ouvir, tu acha que ele vai me ouvir de novo? Pô? Não vai. Não vai. E eu acho que a vida ensina isso a gente, né? É verdade, é verdade. Tá certo, tá bom. Meu amigo, é o seguinte, a relação das empresas com os seus colaboradores, assim como dos colaboradores com a empresa, sofreu uma mudança bastante grande, né? Nós somos do tempo em que você entrava numa empresa para você se aposentar lá, né? Esperar que seus filhos também viessem trabalhar naquela empresa, aquilo ali passava a fazer parte da sua vida, literalmente, né? Isso.
Hoje, essa coisa mudou, né? A relação é uma relação totalmente diferente, né? Sim. Isso faz com que as equipes sejam equipes heterogêneas. É difícil você ter uma equipe que está há muito tempo trabalhando junto, porque as pessoas mudam, vão para outras. Ainda mais essa geração nova, aí a geração Y, a geração Z, que são extremamente incomodados com tudo, né? Minha pergunta é o seguinte: na sua opinião, essa heterogeneidade que efetivamente existe hoje é positiva para uma gestão de qualidade? É possível? É possível, não, com certeza que é, mas eu digo, é realmente algo positivo para essa gestão de qualidade? Como eu disse há pouco, eu acho que a gente tem que ir se adaptando ao desenvolvimento da humanidade, né? Se tu estudares as consequências das relações, tu vais ver que as relações deixaram de ser duradouras e passaram a ser efêmeras. Isso cresceu enormemente depois das duas grandes guerras mundiais. Nas guerras mundiais, as pessoas perderam tudo em minutos e perderam seres queridos em minutos. Então, até então, a humanidade era acumulativa, ela guardava dinheiro, ela tinha uma relação para o resto da vida e tinha um nível de qualificação e categorização da existência do outro, de maneira nós temos assertivas. Bastava ser boa pessoa, né, cuidar, trabalhar, que as coisas naturalmente, pelo menos prometiam que ia ser assim, né? Que tudo ia se encaminhar de maneira a tu não teres nenhum problema, nenhum abalo na tua segurança e no investimento que você havia construído com tanto cuidado. Então, a humanidade nos mostrou uma outra cara. Nos mostrou de que existe um submundo que faz guerras, um submundo corrupto, um submundo que, se possível, te sequestra, te rouba, te extorque com impostos, não é assim? Te engana com votos. Então, a gente foi aprendendo com o tempo de que, se as relações são inestáveis, que nós temos que criar novas propostas. Por isso que os jovens não acreditam mais em relações estáveis. Se você for ver, a maior parte dos jovens, e eu convivo com adolescentes, você sabe que eu trabalho a nível mundial com adolescentes, sou assessor permanente de saúde mental e de cultura da Associação Latino-Americana de Pediatria no capítulo adolescência. Então, eu acompanho na Europa, em toda a América e Caribe, a evolução desses adolescentes. Eles não acreditam, não têm mais certezas vinculares. Se não há certezas vinculares, eles partem para relações efêmeras, o aqui e agora. Então, curiosamente, com o nível de evolução das tecnologias, não tem mais sentido essas empresas que ficam sustentando permanentemente uma infraestrutura e equipes fixas, quando as equipes deverão responder mais ou menos ao que se passa nas relações humanas. Reunir-se por funções. Os casais hoje, com muita frequência, não querem mais casar porque é caro, porque dá trabalho. E os casais que andam dando certo, às vezes, quando não se acertam, né, eles acabam se acertando, cada um morando numa casa e se encontrando quando tem vontade de ser juntos. Então, eu te diria, mais ou menos é o que deverá acontecer em termos de trabalho. Ao invés de sustentar pessoas, né, para o próprio patrão não ficar onerado e para os próprios empregados não ficarem nessa relação de dependência, é possível de que a autonomia seja maior a todos e que nos reunamos em função de interesses ocasionais, que às vezes podem se transformar permanentes, dependendo da demanda, né, e da proposta feita de cada empresa. Mas os japoneses já faziam isso. Eu me lembro que uns 20 anos atrás, ou mais até, eu li um livro de administração em que os japoneses fizeram o seguinte: eles mandaram as pessoas ir para casa e cumprir a função que eles cumpriam na fábrica em casa. E aí aconteceu uma coisa curiosa com esse livro, que ao cabo de um tempo eles começaram a reclamar porque eles não viam os colegas de trabalho. Então, essa empresa japonesa passou a reuni-los às sextas-feiras na empresa para eles não socializarem. Então, veja bem, o encontro humano ele segue, de alguma maneira, aproximando pessoas. Agora, se nos aproximarmos por vontade de estar perto do outro, é muito diferente que por obrigatoriedade de um convívio com estranhos. E é isso que ocorre nas empresas de hoje e nas escolas de hoje. Muita gente não tem prazer em ver as pessoas que lá estão. Sabe como é que eu defino os meus amigos? A família que eu escolho.
Então, se no trabalho nós pudermos escolher por todas as razões, competência profissional, empatia, né, proposta conjunta, paixão conjunta, meta conjunta, vai ser muito mais fácil de gerir do que qualquer outra empresa onde as pessoas estejam obrigadas a carregar, né, o bacalhau nas costas. Né? É esse mesmo. Roberto, estar com você realmente é uma aula. E eu teria muita coisa para falar ainda, mas, infelizmente, o tempo vai acabando. Eu queria aproveitar esse finalzinho para... Você falou do Joá, como um dos seus projetos, que eu conheci, como foi dito aqui. Mas o Joá foi aquele que realmente foi relevante para você? Ou você teria algum específico que você queria compartilhar aqui conosco? Compartilhar o que propriamente tu achas? Da experiência? Um projeto que mais relevante dos muitos que você já fez. Olha, eu acho que para as pessoas todos foram relevantes, porque os meus projetos sociais são de baixo custo, são de baixo para cima e de dentro para fora, todos eles. Então, a primeira coisa que eu faço é chegar e fazer uma leitura antropológica do lugar onde eu vou trabalhar. Segundo, fazer um levantamento do capital humano. Depois, reunir essas coisas e perguntar-me se eu estou apto e desejoso de levar adiante naquele lugar. Se assim for, o trabalho vai adiante. Eu te digo o seguinte, o melhor projeto que eu acho que eu fiz na minha vida foi ter filhos. Foi a coisa mais importante que eu fiz na minha vida. É uma alegria permanente eu haver sido pai, me deu um sentido de construção de responsabilidade. E tu sabe uma coisa pessoal que eu vou contar. Depois que meu primeiro filho nasceu, nunca o meu consultório teve vazio. Veio uma motivação extra, né, para eu justificar, né, ser um sujeito que trabalhava e que tinha noção de ter que cuidar de alguém o resto da vida. Né? Porque pela ordem natural das coisas, né, a gente sempre morre antes dos filhos. Então, desde esse ponto de vista, eu acho que o projeto mais rico que eu criei, com maior síntese, é o do Joá. Mas tem um outro que eu amo e que nunca foi levado a efeito. Eu uma vez estava num sítio da família da minha mulher, aqui perto do Rio de Janeiro, e eu recebi um telefonema no domingo de manhã. Um grupo de pessoas me disseram assim, tem como você nos dar uma ajuda? Eu digo, quem está falando? Nós moramos aqui perto e nós soubemos que o senhor está aí. O senhor podia vir conversar com a gente? Nós somos pais de adolescentes, estamos precisando de alguém para conversar. Tudo bem, onde é que vocês estão? Estamos aqui assim, assim, assim. Peguei meu carro e fui lá. Cheguei lá, era um grupo de pessoas muito pobres, que eram empregados do comércio, e que tinham conseguido, num clube, que lhes emprestasse uma pequena área para eles se reunirem os domingos com os filhos, e cada um levava um pouquinho num farnel para ali fazer, então, uma comemoração. E nesse dia, eles me disseram, o senhor poderia falar um pouco sobre sexualidade, para a gente entender melhor o momento dos nossos filhos? E eu comecei a falar. Comecei a explicar para eles que a sexualidade, desde o ponto de vista psicanalítico que eu havia aprendido com Freud, começava pela amamentação, pela aquela mãe que diz para o filho, tu é o meu tesouro, eu te adoro, por aquele pai que acaricia o filho. E aí a gente vai crescendo, e vai absorvendo tudo isso. E isso vai organizando a sexualidade da gente. Até que quando a gente tem a primazia dos órgãos sexuais secundários lá com 13, 14, 15 anos, que a gente então está apto a preservar a espécie e com isso a gente passa a ter então um outro tipo de modalidade de representação do amor. Aí eles ficaram muito surpresos, mas eu disse assim, mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu acho que vocês estão muito tristes. Aí se surpreenderam. É? Vocês estão muito tristes. O que está havendo? Aí eles abriram o jogo comigo. Eles disseram, aqui em outubro é o dia da criança e nós somos muito pobres. Nós não temos como estar presente para os nossos filhos. Na mesma hora me deu um estalo do que foi a minha infância. Eu construí os meus brinquedos, sabe? E adorava os meus brinquedos. Até tem um livro que eu nunca publiquei, que se chama Os Cantos dos Pátios, que é uma descrição literal sobre todos os brinquedos que eu fazia nos canteiros, com as formigas, nas sarjetas, com os barquinhos de papel, quando chovia. Então eu disse para eles, vem cá, por que vocês
não ensino para os filhos de vocês os brinquedos que vocês faziam. Pô, é mesmo. Eu digo, por que você não constrói com eles os brinquedos? Pô, boa ideia. Então, faça um concurso. Bom, passa-se essa data. Nas vésperas do Natal, eles me disseram que queriam falar comigo. E me chamaram se eu podia ir lá. E eu fui. Eu cheguei lá e eles me deram um presente muito simples. Uma homenagem, porque eles tinham feito o que eu tinha mandado, sugerido. E acontece que eles descobriram que o único brinquedo que os filhos nunca tinham quebrado eram aqueles. Eram brinquedos com história, Naim. Com certeza. Os brinquedos industriais quebravam todos. Então, a partir dessas pessoas, eu construí um projeto do museu e da oficina do brinquedo artesanal. Um projeto que eu nunca construí, mas que está guardado aqui para algum dia, se alguém quiser. Agora, como tu sabes que eu sou botafoguense, eu sou conselheiro do Botafogo, eu ofereci ao clube, mas estou com um grupo de pessoas, inclusive no Comitê Olímpico, gente forte aqui no Brasil, e estamos pensando em instituir isto em parques, pequenas praças. Viu? Como estou falando com gente de Angola, daqui do Brasil, qualquer pessoa que reúna gente que possa levar livros, que possa levar comida, possa levar um palhaço, que possa levar pipa, qualquer brinquedo que se construa, montem 2, 3 barraquinhas numa praça, num terreno vazio, para que as pessoas comemorem a vida juntos e que construam os brinquedos artesanais. E, se possível for, multiplicar isso para as crianças voltarem a brincar. Porque tem grupos políticos interessados em matar a infância. Tem grupos políticos dirigindo isso para acabar com a espécie humana. Hein? Não há razão de se ocultar isto. Estão matando a infância. Estão hipersexualizando precocemente as crianças para que elas deixem de ser crianças. E olha, eu trabalho com favelas aqui no Rio. Uma das maiores favelas do Rio, eu estou trabalhando. Aqui tem gente que está assistindo que trabalha comigo e sabe. 532 adolescentes sem sonhos, meus amigos. Então, se há grupos interessados em matar a infância, há grupos que mantêm a pobreza, porque assim as pessoas não sonham e perdem essa dimensão de ser um capitão humano riquíssimo que está presente em cada um de nós. Então, eu acho que esse projeto é o mais completo, porque ele resgata uma coisa fundamental, que fez com que todos nós, como crianças, de alguma maneira, criássemos sonhos, que era um mundo fantástico da nossa infância, em que a gente, protegido minimamente, sabíamos, porque algum de nós contou sempre com alguém, senão morreríamos de fome. Então, esse ato do brincar criou o conceito do lúdico para os seres humanos. Esse lúdico que nos faz felizes quando a gente encontra amigos. Esse lúdico que nos faz úteis quando a gente oferece uma comida. E esse útil, ele se reproduz no ato de nós podermos fazer da vida também uma fonte de prazer, independente de condição econômica, independente de outras riquezas. Essa é a riqueza interior que eu acho que faz com que a maior parte dos seres humanos cresçam, desenvolvam-se e morram felizes. Porque o ser humano precisa fundamentalmente de 2 coisas na vida. O resto é conversa fiada. Amar e ser amado. Isto é uma proposta que permite que todos nós saibamos o que fazer com a criança que está dentro de nós quando a gente crescer. Vocês imaginem, se a criança for para a mesa dos adultos, nós vamos ser adultos mais divertidos. Se a criança for para a cama para a gente, na hora que a gente for ter relações sexuais, nós vamos ser mais brincalhões e menos chatos, menos repetitivos. Então, esta arte de criar, esta arte de baixa censura, é coisa das crianças. Eu, até hoje, adoro olhar os olhares das crianças, porque elas olham com olhares de quem pesquisam sem crítica. Infelizmente, a gente, como adulto, perdeu essa graça. A gente precisa recartetizar, né, o combustível através do olhar dos nossos filhos e dos nossos netos. Por isso que eu acho que é muito importante a gente resgatar isso. Né? Esse é um projeto que eu acho que é bom. Com certeza que sim. Roberto, olha, rapaz, você sabe que eu não tenho nenhuma pergunta aqui para você? Eu sabia que isso ia acontecer, né? Porque a pessoa não tem dúvida. Eu tenho várias manifestações aqui de satisfação de ouvir.
de alegria daquilo que você disse, e eu compartilho as opiniões que aqui estão. São várias, muitas mesmo. Eu quero, mais uma vez, agradecer a você aí essa disponibilidade de estar aqui dando essa aula para todos nós. Foi excelente, muito bom mesmo. Estou muito feliz. A live está totalmente estável, ninguém saiu, ficou até o fim, que é uma coisa que realmente caracteriza muito o resultado que a gente se propôs, né? Que eu Sim. quero... Porque as pessoas, quando não gostam, elas põem portas nos ouvidos. Né? Exatamente isso. Amigo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Foi um prazer. Espero que a gente possa, mais na frente, estarmos juntos novamente, porque... Prazer, né? Enquanto eu puder dialogar com pessoas que estejam ao teu entorno, eu tenho certeza que vou estar plantando algo que seja útil na multiplicação dessas experiências. E, quem sabe, encorajando as pessoas para que eles contem também essas histórias que calaram fundo na vida deles. Em última instância, nós humanos somos transportadores de histórias e de memórias, não é, Naim? Sem isso, eu costumo dizer que as máquinas têm temperatura, calor, e nós temos sempre... As máquinas têm temperatura e os humanos têm calor, né? Exatamente. Boa, muito boa. Essa eu gostei, essa eu não conhecia. Vamos falando em máquinas e humanos, eu acho que, de certa maneira, sintetizaria o nosso término dizendo o seguinte: eu lamento, né, entender que seja assim, mas eu acho que a gente tem que humanizar as técnicas ao invés de tecnificar os humanos, sabe, Naim? A gente tem que humanizar as técnicas. É verdade. É importante. É verdade. Roberto Curialau, muitíssimo obrigado. Obrigado a você, Naim. Ratificando aí o meu prazer, a minha alegria de poder compartilhar com os nossos amigos toda essa aula que você deu para nós aqui. Espero poder contar com você em outros momentos, porque sempre, Naim, sempre tem algo para dizer. Né? E agradecer muito também às pessoas, né, por esse encontro humano, porque se não tiver quem seja capaz de me acolher, eu não tenho a quem oferecer. Né? É isso. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, foi muito bom. Obrigado a você também. Na próxima semana, na segunda-feira, no dia 3, né? No dia 3, nós vamos ter aqui um encontro com um empresário lá do Rio Grande do Norte, chamado Flávio Azevedo, um empresário de sucesso, que teve aí uma série de desafios para vencer na vida, e ele vai nos falar sobre a arte da superação. Vai ser muito bom também, porque Flávio é um profissional de mão cheia e tenho certeza que vai agregar muitos valores a todos nós. Roberto, mais uma vez, obrigado, um forte abraço. Obrigado a todos. Estamos juntos, como dizem os angolanos. Né? Estamos juntos. Um abraço. Um abraço. Boa noite a todos. Tchau, tchau, tchau.